Questão de concordância nominal aplicada pela banca Sesgran-Rio, em que é cobrado aí do candidato conhecimento em relação ao processo de concordância nominal. E vale aí lembrar que esse processo é a relação que se estabelece entre palavras que garantem que os substantivos, os núcleos, as palavras principais, aquilo do que está se falando, terá aí com seus acompanhantes, se terá ou não essa concordância, que deve se dar entre artigos, adjetivos, pronomes e numerais. E precisamos prestar também atenção em relação ao plural de cores, quando tem aí dois elementos. Então, de acordo com o que está se pedindo na questão, conforme a norma padrão da língua portuguesa, verifique qual das alternativas abaixo segue adequadamente o processo de concordância nominal. Então, vamos verificar. Letra A. Perdi muito tempo comprando aquelas blusas verde garrafas. Como é um processo de concordância nominal, está se falando sobre o quê? Qual que é a palavra principal? Qual que é o núcleo? Blusas. Blusas, então, é o substantivo. E o que está caracterizando essas blusas? Como verde garrafas. Essas blusas aí são caracterizadas, aqui verde, então é o adjetivo. Só que garrafas aqui é um substantivo. Aqui eu tenho uma cor aí que se dá por uma comparação. E o que a regra diz? Se o último elemento em relação à cor aqui composta for um substantivo, os dois elementos então ficam invariáveis. O que isso quer dizer? Nenhum dos dois devem ser passados para o plural. Como que vai ficar? Perdi muito tempo comprando aquelas blusas verde garrafa. O mesmo vai se dar se fosse blusas verde oliva, blusas verde limão, blusas amarelo canário, blusas azul turquesa, seguido de adjetivo mais substantivo, não há plural para esses termos. Agora, se eu colocasse copos verde claro, percebam que aqui agora eu tenho uma definição melhor de cor, como são esses copos aqui, verde claros. Somente o último elemento vai para o plural, só que aqui os dois são adjetivos. Então eu preciso prestar atenção nesta construção. E prestem atenção também. Blusas cores de rosas, blusas cor de rosas, não, blusas cor de rosa é invariável. Blusas azul marinho também é invariável. Letra A, incorreta. Prestem aí atenção e aprofundem-se em relação à concordância nominal de cores. Letra B. As milhares de fãs aguardavam ansiosamente a chegada do artista. Qual que é o termo principal aqui? Milhares de fãs, mas tem um núcleo, a palavra principal, que está perto aqui do artigo, que é milhares. Mas o termo milhares, o que acontece com o milhar? Milhar é uma palavra que possui o gênero masculino. Eu falo o milhar, eu falo o milhão. Assim, o artigo que o acompanha deve concordar com o gênero. Então, se é uma palavra masculina, o as aqui não concorda, então tem que ser os milhares de fãs aguardavam ansiosamente a chegada do artista. E poderia ser também os milhares de crianças. Pode soar estranho, mas nós estamos falando de um processo de concordância. A letra B aí, ela está incorreta. Letra C. Comenta-se como certo a presença dele no Congresso. Do que está se falando? Está se falando sobre presença. Presença, que é o substantivo, que está adequadamente concordando com seu artigo, a presença. Só que a presença que eu tenho o adjetivo, a presença é certo ou a presença é certa? Comenta-se como certa a presença dele no Congresso. Letra C, também incorreta. Letra D. As mulheres por si só são indecisas nas escolhas. Está se falando sobre quem? Sobre mulheres. Mulheres no plural, concordando com as mulheres por si sós. E não por si só, porque são as mulheres. Letra D incorreta.
Isso nos leva, então, à alternativa E. Um assunto desses não deve ser discutido em público. Do que está se falando? Da palavra assunto, que está no singular, concordando aqui com o um. Mas aí vocês podem perguntar, mas o desses aqui? Ele está no plural, mas aí eu tenho que pensar no seguinte. A frase, ela está dizendo que de vários assuntos, um em específico não deve ser discutido em público. Outros podem. Um assunto em específico, não. Então, um assunto desses não deve ser discutido em público. Essa é a alternativa correta. Prestem atenção, estudem com frequência. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.